Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa. Essa casa está sempre de portas abertas para receber amigos, aqueles que nos procuram para alguns aprendizados, algumas orientações. Então, realmente estamos felizes em recebê-los hoje, nesses momentos, ainda que nós estamos vivenciando as festas de finais de ano. Muitos estão viajando, nós sabemos, com os familiares. É um tempo em que vão realmente se confraternizar. Então muitos viajam, mas aqueles que estão aqui hoje, nós agradecemos a presença e que possamos aproveitar ao máximo nosso último encontro, nossa última palestra desse ano de 2023. E para que a gente possa iniciar um trabalho com muita tranquilidade, nós vamos convidá-los para que a gente possa elevar os pensamentos e vamos, em conjunto, agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, por ter nos acompanhado até aqui, para que a gente possa, nessa noite, de muita luz, de muita paz, absorver os conteúdos aqui mencionados e que nós possamos, Senhor, levar conosco no nosso dia a dia todo esse aprendizado que nós tivemos, nos envolvendo para que a gente possa cada vez sermos melhores. Agradecemos a presença da espiritualidade junto a nós, o nosso Espírito protetor, que abre as nossas mentes para que possamos assimilar melhor os conteúdos, os ensinamentos. Que sejamos nós, Senhor, sempre agradecidos e rogamos que os benfeitores desta casa nos amparem e que os nossos amigos que vão dirigir essa conversa fraterna conosco possam igualmente estarem sendo amparados por seus espíritos protetores, para que com maior facilidade possam transmitir o que aqui vieram nos trazer. Gratidão, Senhor. Gratidão. Então, nesta noite, nós teremos aqui um encontro com amigos. Nós queremos já, então, chamar o nosso querido amigo, que já esteve conosco várias vezes, muito querido mesmo, da nossa casa, da nossa cidade, Fernando Arrobas, da cidade de Jaboticabal. E também Rodrigo Giro, um palestrante espírita que tem se dedicado também a essa palestra. E o Orson Peter Carrara, figurinha fácil para nós, querido amigo, que vai conduzir esse encontro. Então, vamos aproveitar, e o tema da palestra realmente é Encontro com os Amigos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Leire. Obrigado aos amigos que aqui estão. Nós nos sentimos muito agradecidos, porque essas oportunidades são construídas, Nós ficamos pensando numa forma de dinamizar sempre o conhecimento espírita e torná-lo cada vez mais agradável,
Dada a dimensão do conhecimento espírita, nós podemos apresentá-lo de muitas formas. A mais tradicional são as palestras, que nós temos a oportunidade de convidar companheiros e expor os temas. Mas o Espiritismo também pode ser divulgado pela arte, por entrevistas, por diálogos, como vai acontecer hoje, por música, por teatro. Então são muitas as formas em que a divulgação espírita se apresenta. E nós, nesta última palestra do ano, é a última quarta-feira útil do ano, nós tivemos a ideia então de convidar dois amigos aqui, o Fernando Arrobas, como disse a Leide, muito conhecido, e o nosso Rodrigo Giro. É interessante porque os dois são da mesma cidade, da mesma casa, além de amigos pessoais. Isso é um detalhe muito interessante. Então quisemos provocar aqui um diálogo informal, absolutamente informal, deixando fluir a conversa, porque é muito interessante. Nós estamos habituados a ver os dois, o Fernando há mais tempo, o Rodrigo há menos tempo, a virem a Matão, nas diversas casas aqui de Matão, se apresentarem com palestras, o Fernando incluindo a música, inesquecível teclado, que hoje não veio, mas o Fernando que já foi protagonista de vários eventos artísticos embutidos nos nossos eventos aqui de Matão, inclusive no EAC e outros. Então, o nosso Fernando é um ilustre convidado, assim como o Rodrigo também, que já compareceu aqui em Matão nas várias casas. Mas eu quero fazer uma pergunta que talvez vocês não tenham pensado nela, mas é uma curiosidade de todos nós. Vamos começar pelo Fernando, por ser mais conhecido há mais tempo, quero dizer. Fernando, como é que você se tornou espírita, Fernando? Como é que foi essa história? Boa noite, Jorge. Mais uma vez, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com o Orson, um grande amigo, que é o grande, aquele homem que abre todas as porteiras para a gente, né, para adentrar as casas e levar o nosso trabalho. Eu venho de família católica, por parte de mãe e pai, mas a família da minha mãe, toda ela da cidade de Lins, onde Orson esteve recentemente, falando na Casa dos Espíritas. Eu estive lá há muitos anos atrás, mas eu sigo você pode ter certeza disso. E eu sou de família católica, eu fui coroinha da igreja católica, eu tocava aquele sininho da igreja, tocava violão no coral da missa, né? Mas entre janeiro e junho do ano de 1993, exatos 30 anos atrás, ocorreram alguns fatos mediúnicos comigo. E eu totalmente, naquela época, frequentador da igreja católica. Eu tive algumas, citar apenas dois, né? Dois momentos mediúnicos em que vi crianças entrando no meu quarto, ouvia vozes de crianças. E um fato mais marcante foi quando eu tive a premonição de um acidente que aconteceu. Então eu comecei a me questionar, como era o católico naquela época, será que eu estou ficando meio esquisito ou será que essa coisa acontece? E perto da minha casa morava Aníbal Lopes, a 100 metros da minha casa. Aníbal Lopes é um dos maiores ícones contemporâneos nossos do Espiritismo em Jabuticabal, contemporâneos. E um dia, perto do mês de maio, junho, eu estava indo ao meu consultório, quando, não por acaso, encontro com o Aníbal Lopes e decido perguntar para ele. Por que você foi perguntar? O que estava acontecendo, né? Seu Aníbal, olha, aconteceu isso. Ele muito respeitoso, sabendo da minha origem católica, disse assim: Fernando, se você quiser compreender um pouco mais, estudar um pouco acerca desses fatos, desses fenômenos, existe uma casa espírita em Jabuticabal, que é o Caridade e Fé. Hoje o Caridade e Fé tem 115 anos de existência. E ele disse: caso você queira, procure no Caridade e Fé uma senhorinha que atende por Nenê Bolonhense,
junho de 1993, eu pisei pela primeira vez no Centro Espírita Caridade e Fé e fui recebido pela Nenê Bolognese. Então, o que me levou ao Espiritismo não foi a dor nem o amor, foi a curiosidade. Eu queria saber o que estava acontecendo. Você tinha quantos anos nessa época? Não querendo revelar a sua idade atual, mas você estava com quantos anos? Eu estou para fazer 60, menos 30, eu tinha 30 anos. Estava chegando aos 30 E anos de ativo, idade. sólido. Ativo, bem ativo. E essa mudança foi difícil ou foi de fácil aceitação? Esses conceitos todos. Foi muito fácil. Eu morei na cidade de Lins, onde a Casa dos Espíritas era atravessando a rua. Eu me lembro do livro de Richard Simonetti, Atravessando a Rua. Né? Eu não atravessei a rua durante a faculdade toda. E aquela casa é muito respeitada lá em Minas. Maravilhosa. Referencial. Maravilhosa. E eu ia até a igreja de Dom Bosco durante a faculdade toda, lá da cidade de Lins. Eu não atravessei a rua até os 30 anos para um centro espírita. Você nunca teve curiosidade lá em Minas? Por incrível que pareça, as minhas tias, irmãs da minha mãe, eram frequentadoras da casa. As minhas primas, frequentadoras, trabalhadoras da casa. Inclusive, Você trabalho. não fez palestra na Casa dos Espíritos? Uma única vez. Ah, precisamos pôr fogo lá então. Olha, ele não atravessou a rua, agora precisa. Agora ele já pode atravessar. Então, esse primeiro momento em que estive com o Nenê Bolognese foi para mim assim, foi uma paixão mesmo, foi uma coisa de imediato. Depois começamos a estudar, conheci o Ori por questões profissionais, ele é protético, eu sou dentista, então nós nos aproximamos. Ori me aproximou da querida amiga ali, Maria Áurea, mãe do Rodrigo, que me abraçou fraternalmente no Centro Espírita Universal. Então eu fui até o Universal, comecei a estudar o Livro dos Espíritos para valer com a Maria Áurea. O Ori era espírita de infância? Não, também não. Também não. O Ori ele conta um episódio que ele tornou-se espírita quando foi morar em Ribeirão Preto, por conta de alguns questionamentos dele também. Ele também é de origem católica. Agora, adentrar a doutrina espírita foi maravilhoso, porque o Consolador Prometido ele expõe tudo para mim. Não existe o dogmatismo, a imposição, aquela coisa que ou você faz ou não. Foi muito prazeroso, porque o Espiritismo, aqueles que estão conosco na noite de hoje, se houver algum neófito aqui, né, alguma pessoa que esteja vindo pelas primeiras vezes, conhecer o Espiritismo é realmente aquilo que nós encontramos na literatura espírita. Conhece o Espiritismo e se diverte. Muito bom, Fernando. Rodrigo, eu quero fazer a mesma pergunta para você, até para situar os nossos ouvintes aqui, e inclusive aqueles que verão gravado depois, né? Você nasceu espírita ou conheceu depois? Eu sei que sua mãe está aí, você não vai poder mentir. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Orson, pelo convite. E é sempre uma alegria muito grande poder participar dessa casa. Eu vim em março, se não me engano, nesta casa, deste ano, e retornar no mesmo ano, né, significa que o trabalho que a gente fez aqui foi bem aceito, foi dentro dos conformes. Eu acho que eu já era espírita antes de nascer, porque eu nasci numa família espírita. É lógico que nem todas as famílias são espíritas desde o início, né? Existe aí alguém dentro que se converteu ou mudou para o espiritismo, veio de uma religião católica, né? O que aconteceu na minha casa também, com a minha avó, né? Mas eu já vim no berço espírita. E o espiritismo para mim, quando eu comecei a conhecer o espiritismo, muito criança, no Centro Espírita Caridade e Fé, né? Minha mãe me levava aos domingos, os dias que tinha passe, era uma coisa mais de acompanhar a mãe, né? De ir com os irmãos, estar com a mãe, mas não era algo que me chamava a atenção. O espiritismo realmente entrou na minha vida quando o meu querido, a gente vai falar do Ori sempre, né? Que o Ori tem uma convergência nas nossas vidas, né? Quando o Ori, uma vez, falou para mim assim: olha, você frequenta o Universal há tantos anos, eu a vida inteira frequentei o Universal, há tantos anos, você vem aqui, participa dos trabalhos, abre a casa, monta tudo, faz tudo. Você não quer falar? Você não quer vir aqui um dia expor o Evangelho? Aquilo me tremeu as pernas. Apesar de eu ser falador, né, não ter vergonha,
como eu brinco, eu sou bem sem vergonha, né? Eu sou bem assim, aberto, aquilo me tremeu as pernas. Porque você estar sentado na cadeira e ouvir alguma coisa, você se responsabilizar por expor a doutrina é algo diferente. Então foi a partir daí que eu comecei a entender o Espiritismo como algo que transforma as nossas vidas. Porque quando você passa a entender o Espiritismo, passa a estudar o Espiritismo a fundo, conhecer o Livro dos Espíritos, conhecer o Livro dos Médiuns, o Evangelho, aquilo te transforma. E o fato de eu ter vindo numa família espírita não me deu a oportunidade de conhecer, como o Fernando conheceu, como o Oli conheceu, outros pensamentos, outras ideias a respeito do mesmo Deus. E isso me tornou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de conhecer Deus por outras óticas, por outras observações, por outras ideias. Então eu estudo o Espiritismo e, consequentemente, eu estudo outras ideias também, para que isso não que fortaleça a minha fé, mas é uma questão de você conhecer o Espiritismo de uma forma mais aprofundada. Você buscar outras informações, buscar outras ideias, complementa aquilo que você tem. E o fato de eu ter nascido espírita, repito, para mim, particularmente, foi uma bênção. Foi uma bênção, porque me trouxe a oportunidade de conhecer pessoas como o Mônica, como o seu Aníbal Lopes. Eu era vizinho de frente do seu Aníbal Lopes, mas eu tinha um medo danado de conversar com ele. Eu tinha vergonha de conversar com o seu Aníbal. Ele era uma pessoa muito séria, Dificilmente você via seu Aníbal sorrindo, não que ele fosse triste, mas era uma pessoa muito séria, muito íntegra. Ele morava de frente da minha casa, E eu nunca tive assim, a curiosidade ou a coragem de chegar a mim e falar com ele. Não atravessou a rua também? Também não atravessei a rua. Por incrível que pareça, as circunstâncias são diferentes, mas a situação é a mesma. Através do seu Aníbal, eu conheci o Fernando, conheci o Oli, conheci o Orson, que nos dá também, como o Fernando falou, essa oportunidade que nós temos de adentrar as casas espíritas da região de Matão, de Jabuticabal, de Ribeirão Preto. Então, eu nasci espírita. Eu acho que isso facilitou bastante a minha vida, mas me deu uma responsabilidade, porque eu já estava dentro, enquanto uns ainda estavam chegando. E isso dá uma responsabilidade maior para a gente. Não que alguém seja melhor que o outro, não é isso. Mas eu vejo o Espiritismo como uma forma de viver, é uma filosofia de vida, é uma luz que ilumina o teu caminhar, é uma luz que ilumina a tua mente, são os desdobramentos do estudo da doutrina espírita que transformam a tua vida, que direcionam os teus passos, que direcionam as tuas ações. O conhecimento espírita é extremamente profundo. Eu acho que ter nascido numa família espírita me facilitou esse caminhar pela doutrina em si. Vocês dois se conheceram no Universal ou no Caridade e Fé? Como é que vocês formaram essa amizade que hoje os faz participantes de uma mesma casa? O Fernando já me cantou aqui, porque assim, eu particularmente tenho a memória muito ruim para algumas coisas, principalmente para essas datas, assim, Eu tenho que tomar cuidado em casa para não esquecer a data de aniversário, de casamento, aniversário da esposa, algumas coisas, ele foi no Universal, E a ida da minha mãe ao Universal, que a gente morava perto do Universal, facilitou esse contato, essa aproximação. O Oli eu já tinha conhecimento, porque era muito amigo da minha mãe também, de outras atividades em Jabuticabal. Então, a ida ao Universal e a possibilidade de poder estar também divulgando, eu acho que acabou, de uma forma ou outra, aproximando a gente. Muito bem. Tanto o Fernando quanto o Rodrigo citaram Aníbal Lopes. Vocês estão vendo que nós estamos estudando história também aqui hoje, tem espiritismo, Da mesma forma como temos a história matonense com Carvalho Schutel, nós estamos conhecendo um pouco a história de uma cidade vizinha, muito querida, Jabuticabal. E vocês dois citaram Aníbal. Você citou como a maior referência contemporânea. Gostaria que você falasse um pouco, os dois, falassem um pouco do Aníbal. E antes dele, qual é o grande nome na história do Espiritismo de Jabuticabal? Até porque nós sabemos que o nosso Caibara influenciou muito a doutrina em Jabuticabal, mas o Aníbal seria um fruto do trabalho de semeadura do Caibara Schutel também, você considera?
Com certeza. Inclusive, existem atas no Caridade e Fé que tem o nome de Caibar das reuniões do Caridade. E isso, para nós, é um ponto de maravilhados somos. Ficamos por até ter conhecimento que o nome de Caibar está numa das atas. Foi lá em Jabuticabal, no Caridade de Fé. Aníbal, eu vou começar pelo defeito do Aníbal. O Aníbal tem o mesmo defeito que o Rodrigo, os dois são corintianos. Esse é o problema mais sério do Aníbal. Tirou isso, é uma pessoa maravilhosa. Palmeirense que somos. Então perceberam que a gente fala aqui mais ou menos a mesma língua, né? Mas o Aníbal, ele era uma pessoa tão maravilhosa, ele tinha uma bicicletinha, que ele corria a cidade todinha naquela bicicleta. Ele trabalhou no Banespa, foi funcionário do Banespa. E o Aníbal, por muitos anos, décadas, ele tomava conta de uma banca do Livro Espírita que ficava na praça de Jabuticabal. Na praça, era 9 de julho, Mariana? Era na 9 de julho, né? Então, aquela banca eu passei várias vezes na frente dela, sem a curiosidade de parar e conversar com o Aníbal. Aníbal é uma pessoa que, depois que nós começamos a trabalhar juntos no Caridade de Fé, ele tinha um poder de liderança tão grande que ele ligava para mim e falava assim: Fernando, no dia, exemplo, 12 de outubro deste ano, no Centro Espírita tal, você vai fazer uma palestra lá. E desligava o telefone. Não tinha como perguntar para eles se eu podia ou não, né? Então ele era o Orson, né, daquela época, só que mais exigente, né? Ele não perguntava, porque o Orson liga para a gente e fala assim: olha, você gostaria de ir em tal lugar, tal? Eu gostaria de lhe dizer que se eu conheço uma centena de cidades, 99% delas foi o Orson que me jogou lá dentro. Então ali não é essa pessoa carismática, mas como o Rodrigo disse, ele era bem fechadão, sabe? Ele, ao ponto de quando ele fazia as feijoadas, que eram arrecadadoras de finanças para o centro, ele falava assim para mim: Fernando, a gente está batendo isso por aqui, será que a gente está acertando nisso? Eu não sei se ele falava sério, eu não sabia se ele estava falando sério, ou se ele estava brincando, né? Porque a gente estava vendendo, né? E hoje em dia a gente estudando a questão dos irmãos menores, né? Inclusive estive anteontem por Vênia Prado, né? Uma subidade quando se fala em almas dos animais, e quando a gente começa a tomar a consciência desses irmãos menores nossos que são os animais, e toda esse envolvimento com algumas casas fazendo a venda de alguns produtos que tem ali os animais, a gente começa a se questionar. Mas eu acho que o momento é questionador mesmo. Então nós temos esse direito de questionar, porque se formos tomar alguma atitude daqui a algum tempo, é através dos questionamentos de hoje. Então o Aníbal é uma pessoa maravilhosa. Eu trago o Aníbal no coração. Ele cedeu o Centro Espírita Caridade de Fé para nós ensaiarmos o coral, quando o coral chamava Coral Céu, que era do Centro Espírita Universal, pertencia a outro centro. Ele abriu o Caridade de Fé para a gente ensaiar lá. Quando então eu falei: gente, nós não podemos mais chamar o coral de uma casa específica, vamos deixar um coral espírita municipal de Jabuticabal. Foi aí então que surgiu a ideia de dar um nome para o coral: Aníbal Lopes. E quando ele ia receber a homenagem, que eu gostaria de dizer que homenagearíamos Aníbal Lopes para dar o nome dele ao coral em vida, não é que o danado me passa mal no coração, vai para Rio Preto e desencarna lá? Com quantos anos? Você lembra? Eu acredito que foi no ano de 2006, se eu não estou enganado. Aproximadamente 2006. Eu tenho um pouquinho melhor a minha memória que o Rodrigo, mas passou um pouco de tempo assim, eu fico um pouco questionado. Ele está na faixa dos seus 80 anos, aproximadamente? Não, com certeza. E nós temos um vídeo, Orson, gravado, que já se tinha preocupação de se perder todas as informações do Espiritismo de Jabuticabal que cabia na cabeça daquele homem. Então tivemos a ideia, sabia conhecer tudo, desde a pessoal dos Volpe, né?
dos primeiros nomes de Jaboticabal, até quando o delegado foi fechar a porta do centro, que eles deram a chave na mão do delegado para fechar, e não fechou a porta do centro, mas houve um movimento da igreja para fechar a porta do centro espírita, Caridade e Fé, e a polícia foi para fazer isso, mas não teve coragem de fechar. Por causa dele. Então, todas essas narrativas, né, eu não sei se por causa do Aníbal, talvez não, talvez por causa das famílias mais antigas, Volves, tem a ligação com Lessa, isso, perfeito. Então, no medo nosso de perdermos a história do Espiritismo de Jaboticabal, tivemos a ideia de fazer um vídeo com o Aníbal. Miramos uma câmera para o Aníbal e dissemos: Aníbal, fala tudo o que você sabe do Espiritismo de Jaboticabal. Isso foi gravado. E ali ficou gravado em algumas horas, né? E maravilhoso, é como se fosse. Já puseram no YouTube ou ainda falta fazer isso? Eu acho que ainda falta fazer. O vídeo está conosco, nós temos esse vídeo. Parece que no Face, na página do Face, do Caridade e Fé, é possível acessar esse vídeo, não tenho certeza. Mas vou levar essa ideia para a gente. Tem que passar converter para poder. Mas que bom que teve essa ideia, porque a história do Espiritismo está gravada na voz do Aníbal Lopes. Ô Rodrigo, você como espírita de infância, e a sua mãe espírita também, que levava no Caridade e Fé, de infância também, não sei se ela vai querer vir aqui ou se você vai falar por ela, mas o que ela diria, ou você, através do que ouviu dela, do nosso Aníbal, diferente a imagem que o Fernando tem, que chegou depois. Mas você já ouvia, sua mãe tinha falado do Aníbal? Apesar de morar de frente do seu Aníbal, como eu falei da outra vez, eu sempre mantive uma certa distância, né? Até pelo jeitão dele ser um pouco mais fechado, né? Mais austero, ele não dava muita essa abertura. Mas o que eu tenho do seu Aníbal, o que eu via do seu Aníbal, o que o Fernando falou, um trabalhador incansável pela doutrina. Ele assim, ele não tinha dia, não tinha hora, não tinha tempo ruim, não tinha sol, chuva, nem se nevasse, ele dava um jeito de sair de casa para poder trabalhar em prol da doutrina. O que eu lembro do seu Aníbal são as feiras do livro espírita, que ele levava aquilo como filhos dele. A atividade que ele fazia no Caridade de Fé, em especial para mim, que era o que eu mais observava, que era a feira do livro espírita, a divulgação da doutrina espírita ele fazia com maestria, sozinho. Não sei como é que era dentro do Caridade de Fé, que a minha convivência dentro do Caridade de Fé era menor, mas olhando de fora, você viu uma pessoa incansável, você viu uma pessoa com uma atividade, uma necessidade de trabalhar em prol da doutrina que era muito grande, e como eu disse, incansável. Eu fazendo uma, parafraseando o Fernando, né, a respeito do vídeo, que foi uma ideia maravilhosa. Eu já assisti esse vídeo, vi um pedaço, ouvir o seu Aníbal falar sobre espiritismo é algo que recomendo a todos vocês. O dia que estiver no YouTube, pode passar, que é algo maravilhoso. Mas olhar o seu Aníbal com toda aquela vontade, com toda aquela potência que ele tinha de agir, mesmo já idoso, já mesmo com alguns problemas de saúde, sair de casa para trabalhar em prol da doutrina. E às vezes eu fico olhando a mim, né, eu não posso falar pelos outros, mas eu falo por mim. Às vezes a gente se cansa, a gente fica um pouco triste, a gente fica um pouco cansado, né, de falar assim: poxa vida, você trabalha tanto, né? E a gente às vezes é meio egoísta, quer as coisas ao mais rápido possível, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, e a gente via aquele senhor trabalhando, ele era baixinho, pequenininho, né? Correndo para cima e para baixo. A visão que eu tenho é essa, é de um homem incansável, um trabalhador, para mim, Jaboticabal, sem comparação, né? No sentido de fazer o que tinha que ser feito, na hora que tinha que ser feito, da forma como tinha que ser feito, sem reclamar, sem ficar se melindrando por nada, porque ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, que era a divulgação da doutrina espírita. E isso ele fazia com muito maestria. Isso você vê que era algo que ele fazia com muito amor. Muito bem. Fernando, nessa conversa toda, que música te inspira uma conversa dessa? Eu vi você mexendo aqui, buscando letra, eu percebi que a conversa já te inspirava alguma canção. Você é muito conhecido por cantar,
não podemos perder a oportunidade. Na verdade, é bem isso mesmo. Nos primeiros momentos em que eu levei o violão para dentro da casa espírita, eu achava que o movimento espírita faltava música. E eu tinha medo de ferir o pensamento das pessoas mais antigas, vamos dizer assim. Mas eu fui muito bem aceito, principalmente por um grande irmão chamado Marinho, que conhece aqui o Marinho, que desencarnou na pandemia. E eu ouvi essa canção pela primeira vez com um coral de Jabuticabal. Eu achei linda a adaptação que foi feita. Então foi uma das primeiras músicas que eu levei para a casa espírita, porque ela é a essência, ou está na essência da carta de Paulo aos Coríntios. E eu já cantei algumas vezes aqui, quando o Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor, eu serei como o bronze que sou, ou como um símbolo que retire. E é uma carta belíssima, uma carta que se chama O Amor em Ação. Então, enquanto nós falávamos, eu me lembrei dessa canção. Eu acho que a gente podia cantar agora, relembrando esses momentos anteriores, mas ela é cantada até hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse toda a profecia e toda a ciência, pudesse conhecer, sem amor sou como um bronze que soa. Sem amor eu não existiria, mas as flores surgirão da terra, voltará o tempo das canções em nome do amor. Bom ouvir o Fernando, né? Rodrigo, o Fernando se referiu ao Marinho. Nós estamos vivendo um momento muito especial nessa noite aqui, porque é uma noite de gratidão, digamos assim, né? Estamos encerrando o ano, é a última palestra do ano, a última reunião pública do ano, e é uma noite de gratidão e de alegrias juntando as pessoas. O Marinho também é uma figura que não pode ser esquecida, é uma referência para Jabuticabal. Você que conviveu bastante com ele ali no Universal, seu coração diz dessa alma boníssima. Vocês me perdoem se em alguns momentos eu me parar de falar, porque eu falo do Marinho, emociona. Porque uma das grandes dificuldades da minha vida, dentre tantas que eu tive, em algumas delas o Marinho estava lá, né? De uma forma muito amiga, muito carinhosa, muito respeitosa, te abraçava, te amparava e muitas vezes iluminava o teu caminho, ele te direcionava. Então, falar do Marinho é algo que para mim particularmente toca muito o coração. Temos fora do centro espírita algumas particularidades, né, eu e o Marinho, então a gente conviveu muito fora da casa espírita também, né, convivemos fora da casa espírita. E falar do Marinho é falar de uma pessoa que, guardadas as devidas proporções, soube também como fazer a divulgação da doutrina espírita. O Marinho, eu participei durante alguns anos, eu gosto de falar isso, não é uma divulgação, não é proselitismo, não é nada. Durante alguns anos eu participei das reuniões mediúnicas com o Marinho. E a gente percebia nessas reuniões que alguns médiuns tinham algumas características de potencialidade, de capacidade de poder permitir uma comunicação.
E uma coisa que eu notava com o Marinho, com toda a capacidade que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, todo o amor que ele tinha por todos, as comunicações mais, vamos dizer assim, mais importantes, não vou nem dizer difíceis, eu vou dizer, saíam através dele. Era ele que dava essa passagem, era ele que permitia que essas informações chegassem. O Marinho foi um trabalhador incansável dentro do Centro Espírita Universal. Há muitos anos, isso na década de 70, eu não vou me lembrar agora, minha mãe tem a memória melhor que a minha, mas o centro estava a ponto de ser fechado, o Universal. Ele pegou a chave e falou, não vai fechar, ele vai continuar aberto. Década de 70, mais ou menos, antes de 60, né? Antes disso. Então, falar em Espiritismo em Jaboticabal tem que ser levado em consideração a referência do Marinho. Uma pessoa amiga, muito fraterna em todas as suas palavras. Ele era uma criatura que iluminava, a presença dele iluminava. E ele desencarnou e na reunião seguinte, nós eu e o Fernando fazemos o Evangelho de terça-feira no Universal, né? E na semana seguinte, por coincidência, Marinho gostava sempre de sentar no mesmo lugar, na mesma cadeira, tinha uma cadeira que ele gostava de sentar, né? E eu sentei naquela cadeira. No momento em que eu sentei na cadeira, né, a emoção, eu desandei, eu tive que me segurar, porque inconscientemente, né, eu falei, poxa, era nesse lugar que o Marinho gostava de estar. Eu não estou dizendo que o local, a energia, não, nada disso. Eu estou dizendo que era o local onde ele gostava de estar. Ele entrava no aniversário, ele sentava naquela cadeira, puxava o microfone e começava a falar. Então, falar de Espiritismo em Jaboticabal, assim como falar do seu amigo, falar do Marinho, é algo que para mim particularmente emociona. Ele trabalhou incansavelmente, mesmo com todas as dificuldades de saúde que ele tinha, que a esposa tinha, e recentemente também a esposa Sônia veio a desencarnar, semana retrasada, faz uns 15 dias, 20 dias mais ou menos, que também veio a desencarnar. Então, assim, ele foi um trabalhador incansável, um amigo, um espírita, um homem, um empresário. Ele tem uma empresa em Jaboticabal, a Prever em Jaboticabal, e através disso ele presidiu um orfanato durante toda a sua vida. Ele esteve à frente desse orfanato. Então, falar do Marinho, falar do Espiritismo em Jaboticabal é algo que emociona demais. Muito bom, Rodrigo. É interessante esse legado histórico que nós podemos dar a conhecer, expandir, tirar do baú essas lembranças. O Fernando, você citou aí que já esteve em muitas cidades. Como é que é esta sensação de visitar o movimento espírita em outras cidades, a percepção do público que não te conhecia, você foi lá, cantou, está repetindo. Vamos citar aqui a cidade de Socorro, de Serra Negra, por exemplo, né? O Roberto, o Bragato e a Vilma e a Lúcia lá em Socorro, são criaturas muito amigas, né? Você já foi várias vezes lá, e teve outras cidades, é claro, mas qual a sensação desses intercâmbios? É verdade. Eu sinto saudade. Quando eu já estou saindo da cidade, eu já estou sentindo saudade da cidade. O Orson citou, estive lá agora no final de outubro, em Socorro, Serra Negra, Pedreira, depois dei uma passadinha por Campinas. Campinas eu não fiz a palestra, apenas fui visitar alguns amigos que estiveram conosco numa dessas palestras dessas cidades. E o Orson vai abrindo, né? É curioso, porque uma vez minha filha morava em Londrina, e eu estava indo para Londrina, eu ligo para o Orson e falo, Orson, eu vou passar 3 dias em Londrina. Se tiver algum centro lá, me fala. E se tiver disponível, eu levo o piano e eu faço um trabalho lá. Né? Naquela época o meu piano cabia no carro, mas eu não sei por que não cabe mais, acho que o piano cresceu. Foi o porta-malas do carro que sumiu. Eu sei que eu pus o piano e fui embora. O Orson de repente me liga e fala, arranjei serviço para você lá. Eu cantei em 3 casas espíritas lá. Eu cheguei na quinta, eu fiz uma palestra na quinta, na sexta e no sábado e voltei no domingo. Eu cantei, e olha que coisa maravilhosa, né? O Orson é fantástico nesse sentido. E a primeira casa espírita que eu fui cantar, a diretora, ou
ou a presidente da casa, na verdade não era a presidente, a diretora, a Cineia, em Londrina, ela falou assim para mim: Fernando, espera que o nosso presidente está chegando, ele não vai poder ficar, porque a filha dele vai prestar vestibular, era de manhã, no dia de manhã, na verdade foi no sábado de manhã, ele não vai poder ficar com a gente. Gente, daí a pouco entra um cara chamado Fernando Sineda, para variar Fernando. Fernando Sineda estudou na Unesp de Jabuticabal e cantou no coral Aníbal Lopes, no início do coral, quando o coral ensaiava na sala da minha casa. A hora que eu olhei, eu falei: não é possível, o Fernando Sineda é casado com a Marcela, que é filha da Hervênia Prado. Conhece o Fernando? A hora que eu vejo o Fernando entrando, eu não sei se eu perguntei para ele ou ele perguntou para mim primeiro para mim: o que você está fazendo aqui? Então são esses encontros maravilhosos, né? Eu cantei ali, depois eu cantei no centro, na base da pista do aeroporto de Londrina. Eu falei: nossa, o primeiro avião que pousar aqui, o piano treme e cai do pedestal, né? Mas não, deu para fazer direitinho. E depois eu fiz uma palestra no centro lá, que tem 2 andares, eu não me lembro o nome da casa agora, Nosso Lar, no centro. Então, eu fui para ver minha filha, e o Orson me arranjou 3 palestras. Imagina, quando eu penso em sair de Jabuticabal, né, o Orson já recebeu o recado da família espiritual, né? O Fernando está precisando de trabalho, porque foi nessas cidades, foi na região das águas, como dissemos, né? Já fomos para Rio Preto fomos juntos para Rio Preto, Catanduva, Taquaritinga, Matão, Araraquara, e é tudo o Orson que abre a porta, tá? A minha gratidão para esse cara aqui é impressionante. E o que eu trago dessas cidades? Eu trago amor, irmão. Como é gostoso. Hoje eu estou sem meu piano. Eu não trouxe o piano porque eu vim de carona com a Marial e o piano não cabe no carro dela. Então eu falei: não, mas eu levo o violão, pelo menos alguma coisa eu levo, né? Mas quando eu toco o meu piano, não que o violão não me dê a mesma sensação, mas quando eu toco o meu piano e eu olho para vocês, e eu vejo um sorriso vindo na direção de vocês para mim, aquilo é um banho de carinho, de amor, de fraternidade tão grande, que quando eu saio dessa cidade, por isso que eu digo, eu já fico com saudade de estar deixando a cidade, porque o que eu trago dessas cidades é algo assim imensamente adorável, e a gratidão que eu tenho pela doutrina do Espírito e por você. Só para complementar o Fernando, para corroborar com a ideia do Fernando, só para contar uma história. Uma vez ele me ligou e falou assim: olha, é desse jeitinho, ó, marquei você no nosso lar em Matão. Eu falei: eu brinquei com ele, não mereço tanto o nosso lar, né? Pode ser uma cidadezinha menor, né? Menor importância. Ele falou: marquei você no nosso lar em Matão. Eu falei: tá bom, aqui ó, domingo, 9 horas da manhã. Eu falei: poxa, domingo, 9 da manhã, primeira vez que eu estou vindo em Matão, nunca tinha vindo falar, já tinha vindo em outras atividades aqui, né? Eu cheguei lá, olhei a casa, assim como essa daqui, ela é grande, né? Cento não sei quantos lugares, 200 não sei quantos lugares. Ver como é que o Orson é importante na vida da gente. E eu cheguei cedo, estava fechado, esperei o Paulo Vitor, abri, fui e tal, não sei o que, não toco violão, não toco nada, fiquei esperando montar o microfone e tudo. Isso era umas 8h30, não tinha ninguém na casa. Falei: bom, tiver eu e o Paulo Vitor e mais a espiritualidade, o meu trabalho também está valendo. Quando deu 9 horas, a casa estava cheia, num domingo de manhã, por uma pessoa que nunca tinha vindo em Matão, pegar uma casa cheia, num domingo às 9 horas, né? Então eu fiquei pensando: será que essa mulherada toda deixou o fogão aceso? Né? Tem que ser rapidinho aqui, né? O almoço de domingo, fiquei pensando, né? Casa cheia. Isso que o Fernando falou é a realidade. Naquele momento, a gente percebe o quanto é importante o trabalho. Eu repito, um jovem, dentro da doutrina espírita, se aventurando, né, porque novo, a falar em casas, levar a mensagem da doutrina para uma casa, de uma cidade de extrema importância para o Espiritismo, né, para o Espiritismo Nacional, que é Matão, às domingo, às 9 da manhã, com casa cheia. Então, a alegria e o incentivo é esse.
Não a casa cheia, né? Mas a oportunidade que Ele nos dá de poder fazer o trabalho. Esses vínculos de amizade que a gente trava nesses intercâmbios, né, Fernando e Rodrigo, acrescentam muito a nossa vida pessoal. Nós conhecemos idealistas de toda parte. Há um ânimo muito grande envolvendo diretores, frequentadores, trabalhadores espíritas nas variadas localidades que a gente visita, né? Existe um trabalho grandioso por toda parte. Todos nós somos integrantes desse trabalho, de uma forma ou de outra, somos todos instrumentos. Mas, Fernando, pensando nessas considerações, que música te inspira nesse momento? Eu vi que você virou. Eu fico esperto do teu olho virado. Imagina, eu acho que está na mente da gente, não é possível. Quem aqui já veio no EAC, Matão? Mas pode levantar a mão. Quem já participou do EAC? Encontro anual Caibar Chuto, maravilhoso. No ano de 2019, nós tivemos um encontro fantástico, fabuloso. E foi o último, porque logo em seguida a pandemia descortinou-se diante de nós. E em 2019, o maestro aqui de Matão, Luiz Piqueira, famoso maestro de Matão, junto com o Zé Martiniano de Araraquara, amicíssimos, eles pegaram uma frase de Caibar, que hoje pela manhã é incrível. Eu estou cantando essa frase desde manhã. Eu já mandei aquele vídeo para muita gente hoje de manhã. E aí eu chego aqui na casa de Caibar Chuto. E agora são vocês que vão cantar. Porque naquele dia cantamos em 104 vozes. Nós estamos aqui perto de 50 vozes, mais ou menos. Mais, né? E a frase é muito fácil. Ela diz assim: Caibar marcou essa frase no Espiritismo. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Nós cantamos em 104 vozes assim. Eu vou cantar uma vez, vou cantar a segunda, na terceira eu quero vocês cantando comigo. Mas solta a voz, tá bom? E ficou assim, ó. Vivi, vivo e viverei. Bem baixinho, e a voz de vocês bem alta, vai. Vou cantar para Caibar. Cantando isso aí na gravação. Vamos lá, vai. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Mais uma vez, vai. Vivi e viverei. Acontecendo aqui não foi combinado nada, absoluto improviso que nós estamos fazendo aqui. Quando eu convidei a ambos, eu disse para eles: o que nós vamos tratar? Eu falei: vai ser deixar fluir, né? Deixar fluir. E nós estamos aqui numa tradição histórica espírita de Jaboticabal, lembrando vultos, lembramos outras cidades que vão ver esse vídeo. Quando eu mandar o vídeo para eles, eu vou dizer: vocês foram citados lá, né? Serra Negra, Socorro, Pedreira, São José do Rio Preto, Araraquara, etc. Mas ao mesmo tempo lembramos a grande figura de Caibar Chuto. Estamos aí na última reunião pública de 2023, prestes a iniciar 2024. Rodrigo, as experiências não têm sido fáceis para ninguém. Todas as experiências de vida têm sido desafios diários,
cumulativos, constantes em todos os segmentos da vida profissional, familiar, pessoal. Que sensação você tem ao final de um ano, no início de outro, com o conhecimento espírita acumulado, o que você tem visto, até porque você saiu e sai para fazer palestra também, convive com os centros espíritas, vê o público, interage com o público. Que sensação você tem para dizer para nós neste final de ano? Inclusive eu quero deixar esse tempo para você já fazer as suas considerações finais, e depois eu deixo para o Fernando para ele cantar no final, né? É claro. Até porque se eu for cantar ou tocar, eu espanto todo mundo daqui de dentro. Então eu me contenho só nas palavras, só no falar. De alguns anos para cá, como eu falei para vocês, sou de família espírita, tenho conhecimento da doutrina espírita não profundo, né? Porque a doutrina espírita ela é profunda e a gente precisa se aprofundar nisso cada vez mais. Mas de alguns anos para cá, eu tenho me atentado a um detalhe da doutrina que para mim faz toda a diferença na minha existência, para mim faz toda a diferença no meu caminhar nessa existência física. Nós aprendemos que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto, né? Meu amigo lá de Severia, o André Sobreiro, vai falar que tem duas, né? Ele tem a tese dele que eu entendo e compartilho muitas vezes, mas tem um tríplice aspecto, que é a religião, né? Que é a ciência e que é a filosofia. Eu procurei buscar a doutrina espírita no seu contexto filosófico. Por que isso? Porque, como eu falei na minha primeira participação, a doutrina espírita ela direciona os nossos caminhos, direciona o nosso pensar, direciona as nossas palavras. Né? E se ela direciona, de alguma forma ela nos rege, de alguma forma ela no sentido positivo da palavra, ela nos controla. Então, se tudo isso de alguma forma modifica a nossa existência, é uma filosofia de vida, porque nos traz a reflexão, nos traz o pensar, nos traz o cuidado que nós temos quanto espíritas da nossa atitude no dia a dia, que nós somos cobrados principalmente pela nossa consciência, das atividades que fazemos, das atitudes que temos, das palavras que proferimos, né? Então, buscar o entendimento da doutrina espírita como algo que modifica a sua essência, a sua vida, né? Para mim faz todo sentido, para mim. Outras pessoas buscam mais a questão religiosa, esse encontro com Deus, que eu também busco, todas as terças-feiras do Universal, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Fernando e com o Cláudio. Mas buscar esse aprofundado pensamento espírita, e aí eu entro no que o Orson disse, né? Olhar o ano de vamos falar do ano de 2023, porque quer não, os dias eles se sucedem. Nós é que criamos os períodos, por uma conveniência do ser humano, nós criamos os períodos, para que a gente consiga de alguma forma medir a nossa existência, né? Então, quando virar o ano de 2023 para 2024, nós vamos refletir a respeito de 2023 e pensar em tudo aquilo que nós fizemos, e pensar em tudo aquilo que nós deixamos de fazer. O ano de 2023 foi aquele ano onde muita coisa, pelo menos para mim, aconteceu. Algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, outras coisas que passaram desapercebido, outras coisas que me tomaram mais a atenção, né? Então, olhar o mundo por essa ótica, né? Olha, como é que você está vendo o que está acontecendo? Como é que você percebe, particularmente? Porque aí é uma questão bem subjetiva, é uma questão bem particular. Cada um de nós observa a mesma coisa por pontos de vista diferentes. O que para uns é uma catástrofe, para outros é um momento de libertação. O que para uns é um problema, para outros é um momento de aprendizagem. Então, você olhar tudo isso que aconteceu, por exemplo, no ano de 2023, e a gente, pela ótica espírita, tentando entender a tua posição e o teu momento dentro disso tudo, né? Para mim, é uma questão de aprendizagem.
vida no ano de 2023, que se encerra daqui a 4 dias, dia 27, daqui a 4 dias, né? Encerra-se um ciclo para iniciar outro, for um ano de aprendizagem, para tudo, para tudo. E quando você percebe que você consegue concatenar suas ideias, filosoficamente falando, dentro do conceito espírita, com o que você vê no mundo acontecendo à sua volta, próximo de você, ou acontecendo mais afastado de você, você percebe que tudo é um momento de transformação, tudo é um momento de modificação da sua vida, e isso tudo sempre vai te levar para frente. Nada do que acontece te leva para trás, até porque, como é que é? Ainda bem que a gente não evolui, né? Ainda bem que a gente não evolui. Evoluir não existe, é um neologismo nosso, né, lá do Universal. Ainda bem que a gente não volta, a gente não regride. Então, se a gente não regride, tudo que acontece na nossa existência nos joga para frente. Por mais dolorido e doído que seja, nos joga para frente. E a doutrina espírita nos permite essa concepção. Nos permite olhar para o mundo e seus problemas e suas dores com a ótica do crescimento. Com a ótica, eu não gosto dessa palavra, mas pela ótica da evolução ou da melhoria. Filosoficamente, evolução não significa nem bom nem ruim, né? Mas no sentido da transformação, da modificação, do crescimento. Então eu, Rodrigo, encerro o ano de 2023 dessa forma, com a ideia de que tudo aquilo que me aconteceu e ainda vai acontecer, porque nós não encerramos o ano ainda, tá? Vai me fazer crescer, vai me fazer modificar, vai me fazer andar para frente. Então a minha mensagem é para vocês que ficam, que estão aqui, e para aqueles que vão nos assistir depois: não se preocupem, não se preocupem. A cada um de nós é dado aquilo que precisamos, ou como minha mãe gosta de dizer, aquilo que merecemos. Mas mais do que isso, é aquilo que suportamos. Mas mais do que isso, é aquilo que precisamos. É aquilo que necessitamos. Então a minha mensagem é: a vida que nós vivemos é bela, é maravilhosa. Ah, mas tem doença, tem um monte de coisa errada acontecendo, mas mesmo assim, ela é maravilhosa, é linda, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, ela é linda. É a oportunidade que nós temos, que muitos não tiveram, de estar aqui, vivendo uma vida de 51, de 66, 3 quase, desculpa, de quase 60, de 74, de 80, de 90, seu Pedro, já mais velho, entendeu? É lindo, como para aquelas crianças que estão correndo aqui. Aproveitem a vida e aproveitem a doutrina espírita. Estudem, conheçam, se aprofundem naquilo que vocês mais gostam. Gosta do Evangelho? Vê o Evangelho. Gosta do Livro dos Médios? Vê o Livro dos Médios. Gosta do Livro dos Espíritos, que para mim é o maior livro já publicado pelo ser humano. Para mim é o Livro dos Espíritos. Para mim. Estude, conheça. Faça como o Marinho, faça como o seu Aníbal, faça como o Caibar. Divulgue. Através de palavras, através de livros? Não necessariamente. Mas divulgue através das tuas ações. Daquilo que você tem melhor, que é você mesmo. É aquilo que você tem de bom na sua vida, que é você mesmo. Então, que a gente tenha um finalzinho de 2023 tranquilo, tá? Sem grandes alardes. Que a gente tenha uma ceia, cada um com a sua família iluminada, alegre, feliz. E que a gente tenha um ano de 2024, cada um de nós dentro daquilo que nós precisamos, dentro daquilo que nós necessitamos. Obrigado, Rodrigo. Fernando, antes de você cantar, para encerrar, suas considerações, com a nossa gratidão, assim como o Rodrigo, por terem vindo, aceito o convite, uma semana atípica,
cultuando, mas vocês aqui estão. Em todas as casas que eu tenho a oportunidade de ir, eu jamais me cansarei de dizer da necessidade do amor em ação. Jamais. Falar de Jesus, falar de amor é muito prazeroso. Difícil é viver. Difícil é colocar na nossa existência, no nosso dia a dia, esse Jesus do qual nós tanto falamos e admiramos. Eu uso do pensamento de dois grandes homens para encerrar minha noite, e depois eu vou precisar de você, Orson. Eu te explico já já. Dois grandes homens, um contemporâneo, Raul Teixeira. Aprendi com Raul Teixeira na cidade de Jaboticabal, no final de uma de suas preces, quando ele diz: Senhor, que eu tenha mais a tua presença, Jesus, nas minhas palavras, que eu tenha mais a presença de Jesus no meu coração, que eu tenha mais a presença de Jesus nos meus pensamentos, mas que eu tenha a coragem de ter Jesus acima de tudo nas minhas ações. Isso ficou muito gravado para mim quando Raul Teixeira esteve em Jaboticabal. E num dos pensamentos muito parecidos com o de Raul, está um pensamento que gosto muito de Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, que eu possa levar a todos os cantos o teu Evangelho, e quando necessário, que eu use as palavras. Então é um exemplo de amor. Nós precisamos falar mais de amor, mas nós precisamos viver mais o amor. Nós precisamos sair do nosso lar, e aqui não é nenhum tipo de tentar trazer algo que não faça, mas eu não consigo deixar o meu lar, o meu trabalho, sem antes de dar um beijo na minha esposa e dizer que eu a amo. Eu faço isso todos os dias, porque eu sei que pode ser que um dia eu não vou fazer. Joana de Ângeles nos ensina sempre sair, ou sempre que alguém sai do nosso lado, saia com uma boa impressão. É falar mais bom dia, é falar mais com os olhos, sorrir com os olhos, é ser mais generoso, mais fraterno, mais amigo. Esse é um convite de felicidade. A felicidade é aquela que todos nós almejamos. Ela anda de mãos dadas com o amor. Então, se você quer ser feliz à medida que a terra te proporciona, ame mais. A felicidade anda de mãos dadas com a paz. Não peça para que Deus te dê paz. Plante a paz, você, na tua existência. A felicidade anda de mãos dadas com o amor, com a paz, com a alegria, com a fraternidade, com todos os dons morais que nós devemos cultivar. E todos nós temos essa possibilidade. E para falar de amor, eu prefiro cantar o amor. E por que eu preciso do Orson? Essa semana eu toquei a bateria do meu violão. Acho que ela veio com defeito. Eu estou olhando para o violão aqui, a bateria está diminuindo, ela apagou. Mas o Orson tem um microfone na mão. Então eu vou precisar de você, Orson, para microfonar aqui pertinho do violão, o som do violão, para poder captar na gravação, senão a gente fica sem o som do violão. Aí quem estiver tomando conta da gravação, se quiser dar um pouquinho de volume no microfone do Orson, aí já é suficiente. Uma canção lindíssima que fala de amor, do nosso querido, amado Moacir Camargo. Amar, que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão.
Amar afugenta as dores, pensamento flores te envolverão. Amar que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Amar que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Amar, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei do amor. Amar. Nossa gratidão ao Rodrigo Gílio, ao Fernando Arrobas. Um feliz ano novo para todos. Muito obrigado por terem vindo, atendendo ao nosso convite. É uma honra um encontro como este. Devolvo a palavra a Leire, que vai conduzir ao encerramento agora. Muito obrigado. A nossa gratidão ao Orson, ao Rodrigo, Fernando, muito obrigado pelas suas palavras, né? Para que a gente possa realmente refletir, principalmente nos exemplos de trabalho dentro da doutrina espírita que vocês revelaram para nós. Antes de encerrarmos o nosso trabalho da noite, a nossa palestra, a nossa última palestra, eu gostaria de fazer aqui uma psicografia de Chico Xavier nas palavras de Emmanuel, que se chama Carta de Ano Novo. Que a gente possa refletir nessas palavras, né? O espírito já muito evoluído de Emmanuel que veio nos trazer. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como se reencarna nos corpos do calendário, descerram-nos horizonte mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a começar-te para a excursão das velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareia a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve o arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece e procura a alegria serena na consciência tranquila do dever bem cumprido. Ano novo, novo dia.
sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que a maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilie a acender alguma luz para quem passa ao seu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco e com o que oculta ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então aqui fica a nossa mensagem, né? A nossa prece desse nosso encontro. Nós gostaríamos então também de colocar hoje, que nós sempre na nossa casa, nós temos o atendimento fraterno, e que hoje esse atendimento fraterno nós vamos fazer lá na nossa sala de recepção, na nossa cozinha, né? Na nossa área, que nós vamos ter uma confraternização. Nós vamos ter lá uns comes e bebes, para que a gente possa se confraternizar nesse último dia deste ano das palestras da nossa casa. Mas antes nós vamos convidar os palestrantes, os passistas, para se posicionarem no nosso salão, para que a gente possa fazer o nosso passe coletivo, tá? José, diminui